Olá, eu sou a Raquel Aguineta do Ateliê Rari Arte e nesta aula eu vou te ensinar a fazer esse porta-copo ou porta-xícara muito fofo. Fazer um porta-copos é muito simples. Eu vou precisar de tecido de topo, tecido de forro, que aqui no meu caso é a mesma estampa, a manta, que pode ser a R1 ou a R2, e a minha faixa de tecido para fazer o acabamento com viés ou debrum, como a gente conhece. A primeira coisa que eu tenho que fazer é estruturar o tecido. Então, eu vou posicionar em cima da manta. Aqui eu deixei a manta com um pouquinho de sobra em toda a volta. E eu vou levar essa estrutura para o ferro de passar. Vou dar uma boa passadinha aqui para ativar a resina, a cola que tem na manta. E em seguida, eu vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta. Lembrando que a costura de segurança, ela é bem estreitinha, menor que um pé de máquina. Depois de passado, eu coloco uns alfinetes para o tecido não sair do lugar durante a costura. Agora é só ir para a máquina. Esse excesso de manta nós vamos retirar, refilando e esquadrejando a peça. Prontinho. O nosso tecido está estruturado com a manta. Agora eu vou colocar aqui pelo lado de trás o outro tecido e vou levar ao ferro para passar e para ficar bem aderido aqui nessa estrutura. Depois de passado, é só fazer uma nova costura de segurança para deixar tudo bem preso. Em seguida, eu vou fazer o acabamento em toda a volta, utilizando o viés que foi feito a partir do próprio tecido. Eu vou dobrar essa faixa de tecido, lado avesso com avesso, dobrar ao meio e vou vincar no ferro de passar roupa, em toda a extensão, a faixa inteira. Depois de bem vincada a minha faixa de tecido, eu posso fazer a costura para dar o acabamento nessa peça. Tem mais de uma forma de fazer esse acabamento na faixa de viés. Eu posso dobrar para dentro essa pontinha e dobrar de novo, seguindo o mesmo vinco e começar a costura. Ou então, fazer um acabamento diferente, que é assim, eu vou levar essa pontinha para cá, formando um triângulo, desta forma. E vou vincar, pode ser no ferro de passar ou com a unha mesmo. Assim. E vou dobrar novamente no mesmo vinco que eu fiz aqui. E ele vai ficar assim, com acabamento enviesado. Esse é um acabamento que fica muito bonito e é muito utilizado quando a gente vai fazer jogos americanos, peças quadradas ou retangulares. Nessa peça, eu escolhi fazer os dois lados com a mesma estampa de tecido. Então, eu posso posicionar a minha faixa de tecido em qualquer um dos lados. Mas, se você fez tecido de topo e tecido de forro, a sua faixa de viés deve ser posicionada para que o acabamento seja feito. Eu vou posicionar o meu viés nessa faixa aqui, mediana.
Nunca nas extremidades, pois o trabalho vai ser mais difícil de ser concluído. Não vai ficar com um bom acabamento. Então, posiciona aqui mais ou menos no centro. A minha dobrinha está aqui. Então, eu vou posicionar aqui, coloco um alfinete para não sair do lugar. E eu vou marcar daqui da minha borda 1 centímetro. Pode marcar com o giz ou com a caneta fantasminha. A minha faixa de tecido tem que estar bem alinhada aqui. E eu vou começar a costura com um pequeno retrocesso, pé de máquina de 0,75 centímetros, até a marcação de 1 centímetro que eu fiz aqui. Posso fazer um pequeno retrocesso de 2 ou 3 pontinhos e vou cortar a linha encerrando a costura nesse ponto. Eu vou começar a costura. Faço um retrocesso e continuo. Até a marcação de 1 centímetro. Faço um novo retrocesso e finalizo. Corto a linha. Posso tirar o alfinete. E ficou assim, com retrocesso aqui, um pequeno retrocesso aqui, até a marcação de 1 centímetro. Depois de feita essa costura, eu vou levar o meu viés lá para trás, alinhando com essa quina aqui. Faço isso, passo o dedo aqui, a unha, para dar uma vincada e trago ele de volta, alinhando com essa parte aqui de cima e também com essa aqui. Acerta bem aqui direitinho. E vai ficar dessa forma. Essa orelhinha assim. Eu posso colocar um alfinete aqui para não sair do lugar na hora de fazer a costura. E vou começar a costurar aqui de cima, pé de máquina, 0,75 centímetros, faço um leve retrocesso e venho costurando. Quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou medir 1 centímetro antes de finalizar aqui e vou vir com a costura até essa marcação de 1 centímetro. E esse processo eu vou fazer em todas as pontas, até concluir os 4 cantos da minha peça. Vamos para a máquina? Aqui está. Vou começar a costura aqui dessa ponta e venho seguindo até chegar à marcação de 1 centímetro, deixando esse tecido bem alinhado aqui. Marco 1 centímetro. E finalizo a costura. Corto a linha. Posso tirar esse alfinete daqui.
Essa faixa de viés, ela vai vir por cima da anterior. E a gente precisa recortar o excesso. Então, assim que passar aqui dessa quina, a gente pode fazer o corte. Pode colocar um alfinete aqui para essa parte de baixo não sair do lugar na hora da costura. Ajeitar bem e começar. E a minha costura vai até onde eu iniciei anteriormente, finalizando com retrocesso também. Após finalizada a costura dos 4 cantos, a gente pode desvirar para fazer o acabamento do outro lado. Olha que gracinha que vai ficar os cantinhos com esse acabamento aqui. Antes de fazer o acabamento aqui para esse lado, a gente pode dar uma passadinha com o ferro aqui para assentar melhor essa costura. Eu vou fazer o fechamento pelo outro lado. Nesse tipo de acabamento, o mais comum é fazer ponto invisível, que é a costura à mão. O rebatido à máquina aqui pode perder um pouco a beleza do seu trabalho, mas isso não significa que você não possa fazer o rebatido à máquina. Eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto invisível. O ponto invisível deve ser feito com a linha no mesmo tom do tecido que você utilizou para fazer a peça. Então, corta aqui a pontinha da linha. Para você passar essa linha com mais facilidade na agulha, corta assim meio vertical. A agulha não precisa ser muito grossa. Não é linha dupla, nós vamos utilizar a linha única. Faz um nozinho aqui na ponta da linha. Esse nozinho é bastante utilizado no bordado e nós chamamos também de nó de costureira. Corta a pontinha. E aqui está o pedacinho da linha aqui e a linha, a outra ponta com o nozinho do outro lado. Eu vou começar exatamente por aqui, que é onde a gente finalizou com a costura com a faixa do viés. Essa costura que tem aqui, eu preciso que essa faixa encubra essa costura, ela não pode aparecer no nosso trabalho. Então, você vai deixar o seu viés bem posicionadinho aqui. Pode colocar prendedores para te auxiliar ou alfinetes. Eu vou começar com a costura prendendo essa parte aqui no meu tecido. Na mesma direção que saiu a minha linha, eu vou entrar com a agulha no tecido de baixo.
E assim por diante. Na mesma direção que eu saí aqui, eu vou entrar nesse tecido aqui, que é a faixa do meu viés. Essa é uma das formas de fazermos o ponto invisível. Não deixe a linha frouxa, vai dando leves puxadinhas a cada pontinho, se você perceber que eles não estão com um pouco esticadinhos. Não puxe demais para não deixar essa parte enrugada. E se você vê que a sua linha não saiu na direção desejada, você tira ela da agulha, puxa a linha, devolve na agulha novamente e recomeça a costura. Como esse é um ponto de acabamento, não pode se fazer com pressa e tem que ser bem feitinho, para o trabalho ficar bem finalizado e com qualidade. Essa parte aqui eu preciso dobrar bem na quina, porque ela tem que acompanhar essa mesma dobrinha que foi feita aqui atrás. Olha como vai ficando o acabamento. A gente praticamente não consegue enxergar o ponto. Como fazer para encerrar a costura quando a linha estiver acabando? Eu vou enfiar a agulha aqui no meu tecido e vou dar 2 voltinhas aqui. 1, 2. 2 voltinhas com a linha em volta da agulha. Empurro a agulha aqui, segurando aqui a linha com o meu dedão e vou puxar com bastante cuidado. Ela vai formar um nozinho aqui. Então, eu dou uma puxadinha e essa costura não vai se soltar. Então, eu venho com a agulha no mesmo buraquinho de onde a linha está saindo e enfio ela lá para dentro, num lugar escondido.
Vejam só. Puxo e corto a linha. E para recomeçar, eu vou sair com a agulha no mesmo lugar onde foi finalizada a costura. Porém, eu preciso esconder o nozinho. Então, eu venho aqui por dentro, escondo o nozinho e saio com a agulha onde foi feito o nozinho. Quando estiver chegando aqui na parte do acabamento, a gente vai finalizar a costura normalmente. Essa parte aqui vem por cima, encobrindo aqui a costura de baixo. E aí, é só a gente completar aqui os pontinhos invisíveis até chegar aqui e fazer o arremate final. Para finalizar, você pode até sair com a linha da agulha aqui um pouquinho para frente da dobra. Sai aqui, faz o arremate com o ponto. Uma, duas laçadinhas já é o suficiente. E puxa bem aqui. Passa a unha aqui para esconder o pontinho e enfia a agulha no mesmo buraquinho. Sai aqui na frente, puxa e corta a linha.